Fala galera do Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe, derrubou na área é pênalti. Galera, estamos de volta aí para mais um vídeo, vamos estar falando aqui a respeito desse jogo importantíssimo entre Red Bull Bragantino e Vasco, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como todos sabem, hoje é dia de jogo do Vasco, então é dia do nosso quadro aqui do nosso canal, Hoje é Dia de Vasco, onde vamos falar aqui a respeito de fatos históricos, nossa linda história, da história mais bonita do futebol. Então vamos abrir o nosso quadro falando a respeito aí do dia 20 de janeiro de 1952, o último dia do Expresso da Vitória. O maior time de futebol brasileiro em seu tempo já estava envelhecido e foi apelidado de Crepúsculo dos Deuses, que era uma referência ao filme da época que falava das estrelas de Hollywood em decadência. Mas o Expresso surpreendeu a todos e conquistou seu derradeiro título com performance de trem-bala. Em 20 jogos venceu 17, empatou 2 e perdeu apenas 1. Fez 49 gols, sofreu 18. O artilheiro da competição foi Ademir Menezes, o Queixada, com 13 gols. Um detalhe importante dessa época foi que o Vasco, além dos seus craques aí que já estavam remanescentes do Expresso da Vitória, contava com dois belíssimos jogadores que no futuro bem próximo tornariam-se campeão da Copa da Suécia, o zagueiro Bellini e também o atacante Vavá. No dia 20 de janeiro de 1948, comemoramos também o dia do lançamento da pedra fundamental do estádio Jornalista Mário Filho, o popular Maracanã. Em 1949, no mesmo dia 20 de janeiro, o Vasco vencia o Guadalajara do México em amistoso realizado em São Januário por 6-1. Gols de Ipojucan 2, Chico, Ademir Queixada, Friaça e Vereja contra. Em 1953, o Vasco venceu o Olaria por 1-0 pelo Campeonato Carioca, jogo da entrega das faixas de 1952, gol de Sabará. Já em 1959, nascia Acácio Cordeiro Barreto, o goleiro Acácio, grande goleiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão carioca de 82, 87 e 88 e um dos principais jogadores do título brasileiro de 1989. Esses foram aí os fatos históricos do dia 20 de janeiro da linda história do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Rapaziada, então vamos dar prosseguimento aí ao nosso vídeo, vamos estar falando agora a respeito do jogo importantíssimo entre Red Bull Bragantino e Vasco da Gama, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, jogo que vai ser realizado aí no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. A arbitragem vai ficar por conta do juiz Leandro Pedro Voaden, o auxiliar 1, Jorge Eduardo Bernardi, e o auxiliar 2, José Eduardo Carza. O VAR vai ficar por conta do Daniel Nobre Bins, todos do Rio Grande do Sul. O confronto tem 16 jogos, o Vasco venceu 6 vezes, fazendo 22 gols, o Bragantino venceu apenas uma vez, fazendo ali 14 gols, e ainda houveram ali 9 empates. No último jogo, o Vasco empatou aí em 1-1 com o Bragantino pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Vasco vem de uma derrota aí acachapante para o Curitiba por 1-0, o jogo aí dentro de São Januário que fez a nossa torcida ficar aí, infelizmente, num baixo astral tremendo, e o Bragantino ganhou o Ceará fora de casa por 2-1. Na posição da tabela, o Red Bull ocupa aí a 12ª colocação com 38 pontos, enquanto o Vasco permaneceu aí na 15ª colocação com 32. O Vasco vai ter o desfalque do Bruno Gomes e também do Henrique, que foi expulso no jogo contra o Curitiba, e o time de Bragança Paulista tem vários desfalques ali por conta do coronavírus. A gente ainda não sabe muito bem quem vai ser esses desfalques, porque não sabemos se os jogadores que foram substituídos no jogo passado
já se recuperaram, então ainda estamos nessa questão aí dos desfalques. O Luxemburgo tinha algumas dúvidas para estar formando o time para esse jogo importante. Temos ali a ausência do Bruno Gomes e do Henrique, e ele também tem a dúvida de colocar ou não o Benítez no primeiro tempo. A provável escalação deve ser Fernando Miguel, Léo Matos, o Erle, Castan e o Neto Borges. O meio de campo deve estar sendo formado por Andrei, Collor Gil e pelo Benítez ou o Juninho. E no ataque, Pikachu, Germancano e o Thales Magno. Jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco. O Vasco tem a obrigação de buscar esse resultado, um resultado positivo. Seria muito bom aí que o Vasco vencesse para poder compensar o vexame da rodada passada, onde a vitória sobre o Curitiba era esperada e o Vasco perdeu dentro de casa para o lanterna da competição. Então o Vasco tem que estar buscando ponto fora. Eu sei que é difícil vencer o Bragantino fora de casa, e principalmente o Bragantino, que ocupa ali a 12ª colocação. É um time que vem numa sequência boa aí, são 2 vitórias e um empate. É o time que venceu do São Paulo, empatou com o Atlético Mineiro, venceu do Ceará fora de casa. Então é um time que já vem bem entrosado, bem ajustadinho. Então é difícil vencer o Bragantino dentro de casa. O Vasco tem condições, demonstrou aí no comando do Vanderlei Luxemburgo que o ambiente mudou. Infelizmente aí tivemos um percalço aí na última partida. Se o Vasco mantiver aí a pegada dos 2 primeiros jogos, pode sim trazer ali um bom resultado de Bragança Paulista. O problema é que se o Vasco perder essa partida, pode estar voltando aí à zona do rebaixamento, já que o Bahia está ali com os mesmos pontos que o Vasco, pode estar ultrapassando o Vasco caso tenha ali um resultado positivo no seu jogo. Então, além do Vasco ter que vencer ou trazer ali um empate fora de casa, tem que também torcer contra os seus adversários. Muito por causa aí dos pontos que vem perdendo contra os seus adversários diretos. Perdemos 2 jogos para o Curitiba, perdemos pontos para o Fortaleza, para o Goiás, para o Atlético Goianiense, para o Atlético Paranaense, clubes que estavam ali, para o próprio Ceará, tomamos uma enfiada dentro de São Januário. Então a gente tinha que pelo menos estar arrancando bons resultados contra esses clubes, para poder agora ter uma tranquilidade melhor. Eu acho que se nós tivéssemos aí vencido o Curitiba nos 2 jogos que fizemos nesse campeonato, que era uma coisa absolutamente normal, o Vasco já estaria aí praticamente fora dessa confusão do rebaixamento. O Vasco, infelizmente, tem essa dificuldade de jogar contra esses clubes, esses times, no caso, que ficam um pouco retraídos para buscar ali o contra-ataque, jogar no erro do seu adversário. O Vasco tem muita dificuldade de propor o jogo, já que o Luxemburgo gosta de um futebol mais retroativo, né? Buscando ali o contra-ataque, um jogo veloz. Esse jogo eu acho que vai ser um jogo difícil, já que o Bragantino também tem essas características. Temos que marcar ali o Claudinho, que é um belíssimo jogador, tem o Arthur também, que é bom de bola. Então o time do Vasco tem que entrar ligadíssimo, não pode entrar desligado como entrou contra o Curitiba. O jogo contra o Curitiba parecia que o Vasco estava ali com a soberba, né? Parece que subiu para a cabeça ali os 2 bons resultados anteriores, e o time parecia que a qualquer momento faria um gol no Curitiba e deslancharia para ter uma vitória tranquila. Então é isso, com certeza o Vasco vai ter muita dificuldade para trazer um bom resultado lá de São Paulo, mas é obrigação do Vasco buscar os 3 pontos. Não pode entrar pensando em trazer o empate, porque senão vai acabar dando mole para o Bragantino. O Luxemburgo é um cara experiente, vai saber ali buscar ali as fragilidades do time paulista, e espera aí que os jogadores tenham aprendido com a derrota para o Curitiba, que o Vasco tem que jogar focado os 90 minutos, buscando sempre a vitória, buscando o melhor resultado. O empate já seria um bom resultado,
mas na minha opinião o Vasco tem obrigação de ganhar. O Vasco é gigantesco, o Bragantino aí é um clube que ganhou o Vasco apenas uma vez. No primeiro jogo, quando o Vasco disputou, já tem mais de 30 anos essa partida, então o Vasco tem que se impor e buscar ali o resultado, que seria muito importante para a fuga da zona do rebaixamento, para a gente poder ter aí um final de campeonato tranquilo. Então é isso, eu acredito que o Vasco tem totais condições de buscar um excelente resultado lá em Bragança Paulista. Espero que o Vasco possa estar trazendo os 3 pontos, mas o empate também seria um bom resultado, já que ganhar do Bragantino dentro de casa é um pouco difícil. Na minha opinião, o Vasco vence esse jogo por 1-0, gol do Germancano, para poder estar também expulsando essa má fase do nosso artilheiro, que já vem alguns jogos aí sem marcar um golzinho para ajudar o nosso clube. Então deixe aí seu comentário a respeito do que vocês esperam desse jogo entre Red Bull Bragantino e Vasco da Gama, e também o que vocês acharam aí da história do dia 20 de janeiro, o dia aí do Expresso da Vitória, um dos maiores times que o Vasco da Gama já montou na sua história. Valeu, um grande abraço a todos, saudações vascaínas.